Bom dia. Eu me chamo João, eu sou da etnia Baniwa, do Rio Negro, estado do Amazonas. Eu faço economia desse ano, 019. Então, eu tenho uma dúvida, uma pergunta para a deputada Joênia, né? Joênia Wapichana, que assim, ela falou um pouquinho dos cortes que tem aí e a cenário que a gente vive no Brasil, né? Eu queria perguntar assim, vou ser breve, como é que a Câmara dos Deputados estão assim se mobilizando, se articulando, discutindo diante desse cenário? Todos nós sabemos que houve bastante corte aí em educação e outras coisas também, né? E como é que está? Eu queria saber isso. Obrigado. Bom dia a todos, e a minha pergunta vai ser direcionada à deputada também. Meu nome é Rones, eu sou do estado do Amazonas, da região do Médio Solimões, e atualmente estou fazendo doutorado em Ciências Sociais. Primeiramente, queria parabenizá-la, né, pela vitória aí nas eleições, mas a questão que eu quero fazer é sobre a demarcação de terras indígenas, pensando mais no sentido histórico, né? Como que a gente poderia analisar esse processo historicamente, pensando em governos? A gente tem uma agressividade clara contra os povos indígenas nesse governo de Bolsonaro, mas como que a gente poderia analisar também pensando nos governos desde FHC, né? Que, como falou a professora Manuela, a raposa está cuidando do galinheiro, né? Mas aparentemente também parece que ela teve de forma menos agressiva também nos outros governos, porque na região do Médio Solimões tem terras indígenas para ser demarcada desde o ano de 94, né? Como que a senhora analisa esse processo histórico dos governos e demarcação de terras indígenas? Bom dia, meu nome é João Ernesto de Carvalho, eu sou professor da Faculdade de Farmácia, aqui da Unicamp, e a minha área de pesquisa é a área de pesquisa de plantas medicinais. E desde o início desse século, existe uma lei, uma lei de repartição de benefícios pelo uso do conhecimento tradicional. Então, tudo aquilo que se utilizar de um conhecimento tradicional e chegar num medicamento ou num produto alimentício, a população que deu origem àquele conhecimento vai ter direito a receber um percentual do comércio daquilo. Então, é só um exercício, né? Se a gente pegar tudo que veio do desenvolvimento indígena, e se a gente pudesse retroagir nessa lei, quanto que os brancos, né, estariam devendo para essas populações? Eu tenho um dado aqui que eu levantei recentemente, só de anestésico local. O anestésico local, o primeiro anestésico local do mundo foi a cocaína, e vem de um conhecimento indígena. Se vocês notarem pelos nomes, lidocaína, bupivacaína, xilocaína, tem todos a mesma terminação, porque veio da cocaína. O mercado mundial, em 2016, de anestésicos locais, foi de 4,7 bilhões de dólares. Quanto que se deve ao conhecimento tradicional? E mais, se a gente pegar o que a Karen ressaltou na fala dela, os curares, drogas para tratamento de hipertensão ocular. E se a gente for para a área de alimentos, quanto que a Antártica, Ambev, deve só do comércio de Guaraná? E aí a gente pode levar para mandioca, milho, açaí, tudo que veio de um conhecimento tradicional. Então, eu acho que não só está na hora de defender, mas como exigir que essa lei retroaja
né? Eu acho que a gente deve calcular quanto que as populações tradicionais, as populações indígenas, têm a receber de todo esse comércio mundial. Bom dia a todos. Eu sou Ticuna, do estado do Amazonas, e não é uma pergunta, talvez a Joêmia pode ajudar, essa ideia que vem já há muito tempo, e eu acho que agora é o momento para a gente fortalecer essa ideia. Eu acredito que a maioria aqui, os indígenas, eles não gostam de ser chamado índio. Então, a Fundação Nacional do Índio, também eu gostaria de mudar esse conceito para colocar no lugar de índio, indígena. Porque eu não gosto de ser chamado índio. Porque não pertence a gente, nunca pertenceu a gente. Eu sou Ticuna, tem Baré, tem Baniva. Então, cada etnia tem seu nome. E quando você fala em indígena, fazeria mais sentido do que índio. Porque índio vem da Índia, não aqui. Então, eu acredito que isso a Joêmia também já sentiu nesse sentido algum preconceito, o indinho, indinha, bonitinha, sabe? Então, eu acho que essa ideia a gente vai construir. A minha luta sempre foi assim. Então, essa é a minha fala. Tem mais uma aqui só e a gente fecha essa rodada. Bom dia a todos. Bom dia ainda, né? Deve ser bom dia. Eu ameti Naldo Darcini e a Pamaçã. Paricania Sangabrocan. Tô por aqui, Moçamena toca algo que dia. Meu nome é Naldo. Primeiramente, fora Bolsonaro. Eu não estou aqui para agradar ele, então, no momento que ele toca na educação, ele está tocando todo o sistema brasileiro, que a minha região é uma das mais precárias do Brasil, então, querendo ou não, ele afeta diretamente a nós como população brasileira. Só para falar que essas questões de demarcação de terras são muito importantes para nós como tal indígenas, né? Ditos indígenas, porque, querendo ou não, isso afeta diretamente, quer dizer, enquanto na minha região já tem terras demarcadas, mesmo assim ainda continua acontecendo invasões diretamente. Agora, por exemplo, está acontecendo várias invasões de mineradores ilegais na minha região, por exemplo. Isso é preocupante porque, querendo ou não, afeta diretamente a população da minha região. É lógico que nem todos os indígenas elas se concordam, mas abrir minerações na terra indígena é mesmo que se suicidar, na verdade, né? Porque, querendo ou não, temos vários exemplos de várias regiões do Brasil que terminaram com o solo, terminaram com as matas, destruíram montanhas, depois querendo reconstruir de alguma forma. Isso não existe e nunca vai existir, na verdade, né? Ou seja, o extermínio da população indígena no Brasil é através de várias situações, e uma delas é a mineração. E a mineração, querendo ou não, é uma das mais debatidas na minha região, porque o governo Bolsonaro sempre foca a região de São Gabriel da Cachoeira, porque é uma das mais ricas em nióbio e urânio do mundo, e através disso ele quer explorar, dizendo que os indígenas não podem e não devem pertencer àquele local. Ou seja, eles querem nos matar. Então, através disso, esses debates são muito importantes para nós como os indígenas, e através disso tentar aprender com vocês, como essa grande liderança, a nossa deputada ali, nos ensinando a debater aqui dentro desse sistema, porque é muito importante, estamos aprendendo pouco a pouco, não somos perfeitos, desculpe pelo português errado, infelizmente eu não nasci falando português, e eu estou aprendendo a falar português aqui na academia, e através disso tentar me afirmar e ajudar a minha população e o meu povo, que é o mais importante para mim aqui como acadêmico indígena. Não pensar só em mim, e sim em todo o contexto político e social dos povos indígenas, que isso é mais importante para nós como os indígenas. Muito obrigado. Eu abro a palavra, então, para a mesa. Eu acho que a gente pode fazer Não, Joênia, vamos fazer talvez na mesma ordem das apresentações? Pode ser? E sintam-se à vontade todas a responderem a todas as questões que lhes convêm. Então, João Baniwa, sobre o que nós estamos fazendo em relação a isso. Tão logo a gente tomou conhecimento desses cortes, contingenciamento,
e a justificativa, todos os deputados que têm um compromisso com a questão social ficaram bastante indignados. Então, foi uma semana de pressão, né? E o que se decidiu foi fazer um requerimento convocando o ministro da Educação para ele expor e prestar suas explicações para o Parlamento. E o que nós ouvimos foi mais absurdo ainda, que era justamente questionando sobre comportamentos da universidade. Você já sabe, isso saiu na mídia, se justificou porque haveria balbúrdia, e a gente, inclusive, perguntou o que era balbúrdia, né, em relação a isso, mas pegou muito pesado em algumas universidades, por conta justamente disso, da manifestação de estudantes, manifestação de alguns programas, professores. Parece-me que essa desestruturação também em todas as áreas, todos os ministérios, né? Eu falei um pouco da FUNAI, mas a gente percebe que existe um desmonte. Todos os ministérios, o Ministério da Educação, que não tem, até hoje, um plano de educação, um plano de trabalho para ser desenvolvido. Existe, digamos assim, uma confusão do que fala, do que faz. Não tem explicação para o despreparo dos ministros que eles estão colocados para fazer um trabalho. O Ministério da Saúde, da mesma forma, o Ministério do Meio Ambiente também, e daí por diante. E nós vimos que uma justificativa seria por conta de investimento mais a nível superior do que a educação básica, né? Não é verdade. Por quê? Porque os dados que foram apresentados, inclusive pelo próprio Ministério da Educação, era justamente esse contingenciamento, que ele alega que é contingenciamento, e nós falamos cortes, mas na prática ela dá no mesmo. E havia muita confusão de quem não entende o que era realmente, né? Porque corte é quando existe um orçamento, né? E a decisão da autoridade que ordena, né, seria de não mais utilizar aquele recurso e geral retirar, digamos assim, esse recurso e não ser mais empregado. O contingenciamento que ele alega, né, que o próprio MEC diz, seria justamente um bloqueio até quando a economia melhorasse, segundo ele. Mas, na prática, a economia não melhora, na prática, acaba que não são utilizados. O questionamento que se dizia é que a questão da educação, o orçamento, quando é empregado, ela vem de uma outra fonte que já teria sido discutida na legislatura passada. Então, o orçamento desse ano já foi aprovado o ano passado. Então, não haveria justificativa de ele estar cortando ou contingenciando. Mas ele argumentou isso, e a outra questão era justamente da percentagem, né? Por exemplo, no meu caso, lá em Roraima, que ele falou que as universidades estavam sendo tinha sido atingida em custeios, né? Despesa, falava em diária, falava em pesquisa, daí o ataque aos pesquisadores, né? As bolsas, inclusive, né? Alguns programas, e que não é somente isso. Percebemos que os cortes foram relacionados à despesa para manutenção também, questão de pagamento de água, energia, manutenção, segurança, inclusive. Inclusive, eu vi aqui que vocês, parece-me que cortaram também, né, da segurança aqui no campus, que eu não já vejo mais funcionamento de guarita aí. Então, é um corte crescente, né? A gente percebeu que não foram 30%, né? Foram mais. E a gente percebeu, vendo no que receberam de comunicação, que chega a quase 42% de cortes. Aí entra programas, né, que são de apoio, inclusive, a indígenas, né? Então, a gente tem o que a gente fez, né? Então, logo ele soltou esse corte, porque cada parlamentar ele tem uma autonomia de fazer. Eu, lógico, apresentei alguns posicionamentos, como o projeto de decreto legislativo, e o Partido da Rede entrou com uma ação,
né, justamente para fazer com que ele retornasse a decisão dele, né? Não tem ainda uma decisão, mas a gente está aguardando. Outros partidos também possivelmente fizeram, né? E a gente está questionando. O último decreto que ele soltou, que foi retirando a autonomia dos reitores de nomear seus assessores, né? Eu também, na sexta-feira, agora, apresentei um decreto legislativo para sustar os efeitos, porque eu entendo que as universidades ela têm uma autonomia. Essa autonomia ela não significa confronto com a soberania, como eu ando falando aí, que autonomia universitária significaria um atentado à soberania nacional. Não é isso. Existe todo um princípio aí constitucional que eu concordo com ele, que precisa justamente avançar nessa discussão. Existe uma política de fazer com que a comunidade, né, ela venha participar de debates que as universidades promovem, e as pesquisas elas são essenciais para o desenvolvimento do Estado, assim como existem pesquisas que são feitas na área da saúde, por exemplo, a questão do vírus da Zika, né, a questão da dengue. Se não fossem as pesquisas que as universidades investem, a gente não estaria tão avançado em termos dos cuidados da saúde humana, né, enfim. Toda essa justificativa é que a gente tem apresentado. Agora, eu vou ver como é que vai ser amanhã, né, porque hoje eu estou aqui, mas amanhã é nova luta, novo dia de resistência. Sobre a questão do rapaz lá, não peguei o nome dele, que está fazendo doutorado em Ciências Sociais, fala da questão do ponto de vista, né, do que os governos, para analisar, né, como é que eu analiso esse processo dos governos em termos da demarcação das terras indígenas. Até o último governo, eu avançava assim, eu sei que eu sempre comparo a questão indígena com uma onda. Nós, lá desde 1500, né, estava lá embaixo mesmo, mas depois foi crescendo, o marco regulatório também foi mudando, teve reconhecimentos importantes que até mesmo eu utilizava ainda na época do Império, digamos assim, que era justamente os alvará régios, né, que é tão forte como a nossa Constituição, e, às vezes, a gente utiliza isso como o direito, isso que a Manuela coloca, que ele é pré-existente à própria formação do Estado. E, se você for fazer uma análise histórica, realmente, alguns marcos regulatórios, algumas legislações, elas já apontavam por esse reconhecimento. Se a gente for analisar as cartas de comunicação, os reconhecimentos, dizia que era para respeitar a presença indígena onde houvesse. Então, isso é histórico, que muitas vezes nossas autoridades, quando vão decidir sobre o direito à posse da terra, não são considerados. Mas existe um processo crescente e que agora está voltando, assim, desceu um pouquinho na época da ditadura militar, né, que existia uma política toda um processo de colonização, de assimilação forçada, dos velhos lemas de uma só cultura, uma só nação, que acaba que atinge os povos indígenas, conceitos de integração, conceito de tentar fazer com que não se tivesse uma diversidade sociocultural tão rica como existe no Brasil, mas que, com a Constituição, ela levou mais. Aí você vê a onda, né? Com a Constituição, a gente teve uma levantada em termos de reconhecimento das terras, não somente reconhecimento das demarcações, mas também do próprio fortalecimento dos povos indígenas, no sentido de autoafirmação, reafirmação da sua própria identidade, de participação social, não só dos indígenas, mas do não indígena também, em termos de participação de conselhos, em termos de participação de espaços políticos, que elevou um pouquinho o patamar, né, da sociedade civil, cobrando mais, participando de controles sociais, dos povos indígenas participando da ECO 92, inclusive para falar que seriam protagonistas também nesse processo, que mereceriam ter considerado também. E aí, a gente vai aumentando, chega um determinado momento que as terras indígenas começam a também paralisarem, né?
E aí vem todo uma discussão aí que não começou nesse governo, começou também a outra, é uma crítica que eu faço, porque, para nós, indígenas, nunca foi fácil. Eu sempre digo que nunca ninguém deu nada de graça para nós. Tudo que a gente tem, esse pouquinho de direito que nós temos, né, foi a base de muita luta. Muitas pessoas se sacrificaram, eu acompanho isso desde Roraima, desde quando eu era novinha, né, acompanhando isso. Via sempre essa disputa de terra, né? Tira cerca, coloca cerca, tira cerca, não pode, não isso. Inclusive para a cidadania. Diziam para a gente que, se tirasse identidade, deixava de ser índio, né? Se falasse português, dizia que estava virando branco. Isso colocaram muito para a gente, por isso que a gente teve tanta pressão, digamos, em relação aos espaços políticos. Mas a gente conseguiu avançar em termos dessas pressões. Fomos para a universidade, lutamos. Os primeiros que levaram as primeiras brigas foram os professores, né? Por isso que eu tenho uma admiração muito grande com os professores indígenas, né? Que eles sustentaram essa bandeira também pela educação escolar indígena, dizendo, olha, nós vamos ter um processo de educação aqui, mas a gente não está significando que nós estamos virando não índio, né? Porque tentavam maquiar a nossa identidade indígena. Nós somos tão cidadãos como vocês, mas isso não significa que a gente vai deixar os nossos direitos, né? Nós somos cidadão brasileiro, nós temos nossa especificidade, nós merecemos estar também participando desses espaços de tomada de decisão. E aí elevou. E agora também, de novo, com esse governo agora, está aqui, ó, cheio de desmonte, cheio de retrocesso, terras indígenas em conflito, invasões crescendo, né, processo de demarcações paralisada, não teve nenhum avanço até hoje, tudo é uma tentativa de retaliação sobre os direitos indígenas. Então, assim, ó, eu acho que cai bem essa discussão aí em vocês, né? Lógico, vai ter um desafio muito grande. Tem momentos muito tristes e momentos de alegria, e o momento principal ali, que é o momento de resistência. É isso que eu penso. Sobre a da farmácia, eu vou deixar para a doutora Manuela responder. E acho que tem só essa, né? Acho que foram essas minhas perguntas. Esqueci, a última não teve última pergunta, né? Foi só do Ticona. Oi? Ah, tá, esqueci. O indígena que não gosta de ser chamado de índio. Você tem razão. Eu não colocaria nem indígena, colocaria povos indígenas, só para dar uma cutucada no pessoal, né? Mas a gente está mais preocupado agora até manter a própria FUNAI. Né? Não é nem o nome, é a própria FUNAI aí, que está num processo de decadência que não começou agora, começou há um tempão. Eu sempre tenho uma lamentação, porque é o único órgão indigenista federal que tem uma responsabilidade de 13% do território brasileiro, responsabilidade de proteger, de fazer defender e desenvolver políticas específicas para povos indígenas, mas é o único órgão que também tem o orçamento mais baixo em toda a estrutura do governo. Esses 13%, e comparado ao orçamento que ele tem, não são, digamos assim, compatíveis à responsabilidade grande que FUNAI tem em lei para desenvolver. Então, assim, a gente está muito preocupada com a própria estrutura da FUNAI e com a própria manutenção, porque, pelo que eu estou vendo, aí é o nosso rapaz ali da história, né, que faz análise, é que isso aí é proposital, enfraquecer para não desenvolver as políticas públicas e nem o direito de demarcação, porque se a gente está brigando pela FUNAI, né, para ter a demarcação, mas como é que ela vai fazer isso se não tem a mínima estrutura, os servidores estão todos já atingindo a idade de se aposentar, e nos concursos públicos que são realizados não se toma posse, e há um sério investimento para cada vez sucatear mais a FUNAI. É isso a minha análise, né? Mas a gente vai manter, sim, a proposta. Vamos lutar aí. Eu prefiro lutar para coisas mais difíceis, né? Eu acho que o nome FUNAI, né? Talvez a gente possa ir, mas vamos brigar agora para fortalecer esse órgão indigenista federal. Obrigada, Joênia. Enfim, como vocês quiserem. Aqui. O microfone.
Não, acho que está ligado. Bom, em relação acho que eu posso responder melhor, fazer um comentário sobre a questão posta pelo professor João Ernesto. De fato, se a gente for considerar os ganhos da indústria dos medicamentos, não só isso, mas também considerar a indústria alimentícia, enfim, todos os conhecimentos que foram apropriados pela indústria e os ganhos que foram obtidos a partir dos conhecimentos indígenas, a soma é astronômica, né? Considerando essa lei, então, de repatriação, de repartição, melhor dizendo, desses ganhos, isso deveria ser levado em consideração, de fato. Acho que está mais que na hora de se reconhecer a dívida com os conhecimentos indígenas e seria o mínimo, né? Demarcação, garantia dos direitos constitucionais é o mínimo que se tem a fazer. É um pouco o que a Joênia estava falando. A gente está no momento de, acho que está um pouco baixo, né? De desestruturação, de desmonte das estruturas mais básicas, né? Exatamente isso. A FUNAI, o único órgão indigenista do governo que tem uma responsabilidade gigantesca. Então, acho que isso deveria ser levado em consideração. Então, acho que a Manuela pode desenvolver um pouco melhor essa questão também. A questão que o João Ernesto, né, colocou é uma questão que está na ordem do dia, na realidade. Mas eu acho que estamos longe de pensar numa retroatividade de uma lei dessas. O que se faz hoje, a partir de, digamos, se a gente pensar no que está sendo feito hoje, a partir de novas informações ou novos conhecimentos que estão sendo usados, ainda está muito incipiente e está complicado. E não é uma das. Eu acho que há uma questão interessante que a gente deve generalizar para a academia. Eu acho que a academia, em geral, é bastante reticente no Brasil, né, para aceitar a sua dívida em relação aos conhecimentos tradicionais, né? Por exemplo, eu ouvi pessoas muito reputadas, né, que diziam que o conhecimento de atividade biológica de certas plantas ou de animais, né, não adiantava nada, porque os povos indígenas achavam que servia para uma coisa, quando, na realidade, podia servir era para outra. Então, que esse tipo de conhecimento não adiantava. Tampouco adiantava o fato que, por exemplo, no caso da ayahuasca, vamos pegar, ou então do sapo-campu, né, das secreções do sapo-campu, quer dizer, que o fato disso estar sendo usado há muito tempo não dizia nada sobre a real toxicidade ou não do uso. Enfim, há uma tendência a desmerecer esse conhecimento. E eu acho que isso se traduz num problema, que eu acho que é um problema dos acadêmicos aqui no Brasil, certamente, a dificuldade de fazer projetos participativos realmente que funcionem. Eu acho que isso seria uma das coisas mais prioritárias para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Formação e etc., de estabelecer um programa que, ao mesmo tempo, fortalecesse os sistemas de conhecimentos tradicionais, isso é extremamente importante, que não se percam, né? E, ao mesmo tempo, fortalecer a colaboração real entre povos indígenas e academia, em questões que interessem a ambos, né? E isso vai desde, digamos, tecnologias adaptadas a viver na floresta, sei lá, né, até uma série de outras coisas, exatamente como foi o Curare, né, que foi apropriado realmente sem sequer dar o devido
valor aos que isolaram essa propriedade de uma liana, né? de um cipó, né? Então, essas questões são também... um dos problemas também é que se considera que se um povo indígena acredita, por exemplo, nos poderes xamânicos, então tudo o que ele sabe está contaminado, digamos, por um sistema que a academia, né, não compartilha, né? E se acha, então, que há uma incompatibilidade na colaboração, quando isso está completamente errado. Está cheio de cientistas de diversas escolas, né, que acreditam em coisas completamente diferentes entre si, mas que concordam sobre os fatos, né? E que, portanto, a partir desses fatos, independentemente no resto que eles acreditem, podem ser criacionistas, por exemplo, né? E conversando com um evolucionista, né? Mas os fatos são os fatos e essas informações são extremamente importantes. Por outro lado, não se deve pensar os povos indígenas e comunidades tradicionais como simples fornecedores de informação, porque não se trata disso. Trata-se de sistemas em que há digamos, sistemas que têm uma potencialidade de descobrir uma série de fatos, né? Então, é o sistema que é interessante, não são só as informações. O fato que a gente não compartilha das mesmas, digamos, se usa hoje ontologias, mas isso, ou seja, que a gente não tenha a mesma visão de mundo, não impede que a gente possa colaborar de uma forma muito eficaz e muito importante. Basta ver os exemplos que foram levantados, né? Agora, isso tudo está levando muitos, por exemplo, cientistas naturais, né, a evitarem literalmente pesquisar ou trabalhar com povos indígenas, porque eles acham que isso vai criar um problema justamente de repartição de benefícios que está muito mal definido. E que é visto pelos cientistas como um ônus, como um problema, quando, ao contrário, deveria ser visto como uma coisa a mais, né? Um asset, um benefício a mais de ter essa possibilidade de colaborar efetivamente com outros conhecedores. E, nesse sentido, essa plataforma da biodiversidade inovou muito, porque, vejam bem, eu disse que ela se modelou, digamos, se inspirou da plataforma do clima, mas ela teve essa inovação muito importante de dizer, olha, o conhecimento não se reduz ao conhecimento acadêmico, o conhecimento é mais do que isso. E o conhecimento dos povos indígenas e das comunidades locais, como eles chamam, é um sistema de conhecimento também que precisa ser levado em consideração. E foi levado em consideração nesses relatórios de uma forma muito importante, né? Mostrando, por exemplo, tecnologias, né? Há uma série de tecnologias de controle de incêndios e do fogo que vários povos indígenas detêm, sobretudo aqueles que moram no Cerrado, né? Mas não só. Então, essas tecnologias estão experimentadas, são importantes, são fundadas em muita informação e, portanto, devem ser adotadas e não desprezadas. Tanto assim que agora, por exemplo, o Chavante, que são justamente um exemplo desse conhecimento de técnica de controle de fogo, né, de incêndios florestais, estão sendo apreciados exatamente como tecnólogos, como foram, aliás, os aborígenes na Austrália, né? Os aborígenes australianos estavam ensinando, e foram reconhecidos pelo governo australiano como sendo os caras que entendem de fogo.
e de como controlar o fogo naquelas regiões em que eles moram. Ou seja, são coisas desse tipo que têm que ser valorizadas de uma nova maneira. E a repartição de benefícios, eu repito, não é um ônus, mas está muito mal pensado. Eu acho que tem que deixar de ser uma espécie de multa que os cientistas entendem que estão pagando por trabalhar com populações indígenas, e, ao contrário, ser entendido como um benefício extraordinário para eles, né? E isso é que deve ser mudada a mentalidade, eu acho. Enfim. Obrigada. Bom dia. Eu parabenizo e agradeço essa oportunidade. Meu nome é Zilda, conhecida como Dida. Eu trabalho aqui na educação infantil já há mais de 20 anos e, como neta, bisneta indígena de Sergipe, professora e militante nas políticas de direitos humanos também nos últimos 10 anos, eu quero trazer uma questão aqui sobre a questão dos povos indígenas do Nordeste, das retomadas de terra no Nordeste, que tem uma especificidade diferente de tempo de contato, né, de devastação há mais de 500 anos, que a gente sabe que historicamente foi um cordão humano aí, né, na questão no período da colonização. Várias políticas de integração, né, entre aspas, fizeram com que vários povos fugiram dos seus territórios, né, há 100, 200, 300 anos atrás, e como o povo Cariri-Xocó, que eu frequento e apoio aí há muitos anos diretamente, já tive com eles em várias corridas aí para derrubar liminar, né, de reintegração de fazendeiros lá na retomada. Eu quero fazer uma pergunta sobre essa questão. No caso do povo Cariri-Xocó, é mais um que se juntou vários povos, pessoas de várias etnias na época, né, 100 anos atrás, eles se juntaram lá, se refugiando de assassinatos, de perseguições, entendeu? Isso aconteceu com vários povos indígenas em aldeias do Nordeste, né? A gente conhece algumas. E aí eu queria saber, sempre resistindo de várias formas, em pequenos clãs familiares ou não, alguns estão retomando terras em Sergipe agora. Saudações aí, povo Caxagó lá, povo Fulcaxó, né, Denise, Natuye, uma galera está resistindo lá e retomando, voltando para os seus locais de origem naquele momento. E a minha pergunta é sobre essa questão de quando algumas aldeias, várias delas, estão juntos ali, várias etnias juntas, não configurado em cidade, né, com uma organização política e social de cidade, mas de aldeia. Eu queria saber mais sobre isso, porque na última audiência que teve, o último retorno que foi na instância já federal, eles mandaram voltar de novo para a primeira instância. E eles fizeram essa retomada de fato há uns 3, 4 anos, quando a FUNAI já ia fazer aquele processo de pagar indenização para os fazendeiros saírem. E aí começou essa briga com ações de reintegração de posse, com aquele risco de confronto. Teve amigo nosso aqui, deputado, militante de direitos humanos de Campinas, Paulo Mariante, que foi para lá uma vez correndo para colaborar e marcar presença, porque alguns povos indígenas do interior do Nordeste não têm apoio de órgãos nacionais ou regionais. Então, eu vi isso acontecer nessa questão das terras do povo Cariri-Xocó e outros. Então, não é no caso lá, são mais de 3 mil indígenas vivendo ali, de vários povos diferentes, na cidade de Porto Real de Colégio, né, do lado de cima do Rio Opara, Rio São Francisco, Opara como eles chamam. E aí a gente percebeu que, no caso lá, não tinha apoio de ninguém, de nenhum órgão, de nenhum político. Eles até acharam no início que o filho do Collor estaria a favor. Gilda, por gentileza, peço para concluir a questão, para a gente abrir espaço para outras pessoas, por favor. Então, é isso. Eu queria saber como é que faz nessa questão, quando chega na justiça, e eles usam estes argumentos, entendeu, que não deveriam ser desfavoráveis, mais favoráveis, para fazer voltar para as instâncias pedindo mais provas e mais documentos em relação a essa questão da ocupação daquela terra indígena, que é historicamente indígena há séculos, na verdade, né? É isso. Ok, obrigada. Mais 2 questões bem breves, por favor.
Bom dia. Eu sou Jaime Mairona, mestrando na USP. Eu quero parabenizar a mesa, a deputada Joênia, nosso parente aí, que está representando com muita luta, com todas as nossas energias que ela está representando lá. Eu fico muito feliz, Então, a minha pergunta é simples, na verdade, não é nem pergunta, muito mais contribuição que eu quero fazer aqui, E parabenizar a Unicamp também, que até que enfim diversificou, pelo menos, a universidade, que não era muito diversificado, enquanto a USP também não está diversificado por enquanto, a UFSCar está diversificado pelo menos, e aqui a Unicamp fez isso e adiantando muito no seu próprio inclusão e diversificação do conhecimento, que a gente está falando, coisa que era visto por nós ao contrário do que era visto em relação a nós, Por exemplo, ao longo de toda a história, na antropologia ou em outras ciências, fomos vistos como um povo atrasados, primitivos, que não tinha conhecimento, portanto, merecia ser tutelado, Nesse caso, a gente ficou muito tempo sem participação das universidades, sem participando de conhecimentos, mesmo para compartilhar, Então, nesse sentido, é isso que esse governo atual está querendo acabar, Já que a gente começa a participar agora, nesse sentido, então, de todas as formas, eles estão cortando. Por exemplo, eu recebo a bolsa do CNPq, se cortarem, não sei se eu vou continuar estudando em vez de voltar para casa, Então, são coisas que têm trazido preocupação em relação a nós, estudantes, e estamos bem preocupados nesse sentido. E aí eu queria saber a opinião dos antropólogos e do nosso deputado também sobre isso. Vou tentar ser bem rápida. Eu sou Chantal, da Faculdade de Educação. Eu queria só saber se você mencionou bem rapidamente os parecis no final, Manuela, se vocês sabem, tanto você quanto a Karen, trabalhos que tenham se debruçado sobre essa questão e de pensar como que alguns grupos têm feito uma escolha que vai no sentido inverso a essa que vocês apresentaram aqui como majoritária, dos povos indígenas. Então, será que seriam regimes de conhecimento que seriam talvez menos incompatíveis com a monocultura ou com a ideia de homogeneização de uma maneira geral? Ou será que seriam simplesmente alianças políticas ou interesses outros, enfim, que diferentes povos indígenas durante a história fizeram muitas vezes? Eu queria saber se vocês têm referências sobre isso, se tem estudos um pouco na linha do que o Geraldo Andrello tem feito na UFSCar com relação à mineração e na relação desses povos indígenas que têm feito essas escolhas, digamos, diferentes. Ok, obrigada. Tem mais só uma. Peço licença para só mais uma questão bem rapidinha e a gente passa a palavra de novo para a mesa. Obrigada. Desculpa, muito obrigada. Bom dia, meu nome é Priscila, eu sou médica, pediatra, endocrinologista formada aqui na Unicamp e participo de uma ONG que se chama Expedicionários da Saúde, que a gente realiza algumas expedições em área indígena para levar atendimento médico especializado nessas áreas. Além de várias coisas que a gente ouviu hoje aqui, eu acho que a principal no início foi de que nos dá um alento saber que existe esse fórum para ter as pessoas falando sobre boas coisas que, infelizmente, não chegam a todos a todo momento. Então, a minha dúvida hoje, até para a Joênia, deputada que está aqui, em relação também, não só à FUNAI, que nós temos ouvido notícias, mas na última expedição que tivemos agora em abril, lá no Alto do Rio Negro, na região do Cartucho, da aldeia, nós percebemos que também a saúde indígena tem sido, de alguma forma, sofrido nesses últimos tempos. A gente percebeu até com os agentes indígenas e com os DCEIs e CESAIs, o corte, inclusive, de pagamento para essas pessoas que estão lá. Então, talvez também, em algum momento do dia, nós pudéssemos abordar nessa área também, que eu acho que seria uma grande oportunidade para quem está lá. Ok, obrigada.
Tá bom, é ótima. Bom, quanto mais tempo a gente ficar, menos tempo de almoço, então não é só uma decisão minha só. Como a senhora sabe, existem 2 tipos de áreas de conservação de biodiversidade: as terras indígenas e as unidades de conservação. As unidades de conservação são regulamentadas pela Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Quem tem a ingerência sobre eles é justamente os órgãos ambientais, no caso, o Instituto Chico Mendes. Apesar das terras indígenas serem áreas de alocação das populações e etnias indígenas, elas não deixam de serem áreas de preservação ambiental. Será que incluir um adendo na legislação ambiental para também garantir proteção a essas áreas não seria mais um mecanismo de garantia que as populações teriam para a preservação de sua cultura e seu território? O que pode se fazer a nível de Congresso em relação a isso? Vamos lá, vamos ver se eu lembro aqui. Estou misturando as perguntas todas. Gilda, foi a Gilda, né, que fez a primeira pergunta. Eu vou pedir para a Manuela me ajudar na sua linha antropológica sobre a questão dos indígenas no Nordeste, não é? E a disputa no judiciário. Eu posso dar meu parecer jurídico como advogada, né, mas eu teria que pegar o processo e me debruçar sobre ele para entender o que é, porque advogado é desse jeito, não pode nem dar opinião sem olhar o que está escrito nos calhamaços aí para poder analisar e dar um parecer, né? Porque é uma realidade diferente. Eu sou da Amazônia, né? Eu tenho meu conhecimento muito lá focado em relação à disputa, um pouco na minha região, e mais aí no meu estado, que eu posso dizer que eu conheço de ponta a ponta ali, dos mais longe possível. Mas eu entendo que os direitos que a Constituição ela determina não é só para uma região da Amazônia, ou para o Centro-Oeste, ou para o Sul, ou para o Nordeste. Isso deve ser aplicado a todos os povos, e não somente aqueles que tiveram mais contato, ou tivessem contato mais recente, ou tiveram mais tempo de contato e colonização, assim, quem perdeu a língua ou quem fala a língua. Eu acredito e interpreto, quando a Constituição diz que reconhece aos índios, né, a sua organização social, uso, costume e o dever da União de demarcar, ela não fala ao indígena que fala a língua, ou indígena que está na Amazônia, ou indígena que está no Nordeste. Isso deve ser interpretado de uma forma geral para os indígenas. Lógico que tem algumas políticas específicas aos menos contactados, aos que estão em isolamento voluntário, digamos assim, que ainda não têm um contato, que tem que ter uma proteção a mais por conta disso. Isso é o meu parecer, né? Em relação à disputa jurídica, eu não posso te falar, porque eu não tenho conhecimento do processo, mas eu entendo que seja dessa forma que eu interpreto. Sobre a segunda pergunta, deixa eu ver aqui. É do João? Ah, já foi, né? Estou repetindo. Deixa eu ver. Peraí. Está aqui. Ah, ele não fez uma pergunta, mas ele só fez um comentário sobre a questão da tutela, né? Sobre a questão dos pareceres, eu tenho conhecimento de alguma coisa. Eu tenho até, inclusive, uma reflexão sobre isso, né? Eu não... para compartilhar. A questão não é tão fácil assim, não. Porque quem não conhece a realidade vai dizer que indígena está brigando contra o seu próprio direito, digamos assim, né? Absurdo. Mas a história dos parecis, né, se eu não me engano, anos e anos eles estiveram lutando contra essa fronteira do agronegócio, contra a plantação de soja.
e reclamavam, ia no Ministério Público, ia na FUNAI, apelava ao IBAMA, denunciando, eles estão chegando próximo às nossas terras, estão trazendo uma monocultura que está fazendo mal. E ninguém atendeu essa denúncia, ninguém. Chega um ponto que eles desistiram. A pressão era tanta que não havia fiscalização, não havia embargos, não havia isso. Eu acho que cada povo tem uma historinha. Eu também passei por isso lá na Raposa Serra do Sol, ali, com os plantadores de arroz. Chegava um tempo que a pressão era tanta que você via, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Ou eu negocio, ou abro mão, faço, mas eu acho que eles sofreram esse tipo de pressão. Essa é a minha análise que eu tinha. Depois foi para a questão das conversas, né? Então, não teve como eles aguentarem a pressão, e chegou um ponto eles dizem, olha, FUNAI não vai fazer nada, não vai ter nada, então, que tal vocês aceitarem? Em troca, vocês ganham royalties, ganham um dinheirinho aí. E essa pressão, melhor ganhar um dinheirinho, né? E continuar isso, que ninguém faz nada mesmo, do que não ganhar nada. Foi uma lógica meio assim, né? A gente acha errado isso, mas eles não viram outra alternativa. E fizeram essa parceria com os fazendeiros, chegaram a estruturar uma das aldeias bem mais estruturada, se você for ver ali, desenvolveram uma prática de pedágio, tem um sistema de turismo lá dentro que desenvolve muito bem, conseguiram uma estrutura que nenhuma outra aldeia, talvez ali próxima, tenha, bem estruturado, médicos, equipes, enfim, toda uma política que era para o governo fazer isso e nunca fez para ninguém. E acharam bom, está tendo resultado, viu? Eles falaram isso, né? Eu imagino isso, né? E aí veio a prensa em cima das autoridades. Isso é errado, arrendamento é ilegal, é inconstitucional, são terras públicas da União, direito coletivo, tem que parar com isso. Tá bom, dá um tempo para nós, então, para a gente acabar com essa parceria, deixa só um tempinho mais até a gente, por nós próprios, desenvolvermos isso. Eles sempre reclamaram, né? Aí, isso é ilegal, a gente não pode dar esse precedente para outros. Tá, resolveram barrar. Só que passou o tempo, eles fizeram um TAC, um termo de ajustamento de conduta, e assumiram. Então, vamos assumir nós, já que é ilegal, né? O terceiro está fazendo essa prática, mas a gente já domina essa técnica. Então, vamos nós mesmos desenvolver isso. E começaram a desenvolver. Na primeira vez que começaram a desenvolver, fiscalização em cima. IBAMA, Ministério Público, FUNAI, e aí criou a revolta. Embargos, 65 milhões de multa, e dizer, quando eram os brancos, ninguém fazia nada. Agora, quando são os indígenas, vão fazer. Está vendo? Vocês sentiram a questão aí? É justamente isso, que é uma situação que está aí ainda, está sendo discutida, né? Então, é um pouco do que eu sei, assim, do que eu ouvi, do que eu não sei se está escrito ou não, mas foi uma leitura que eu fiz, né, minha própria, do que às vezes acontece. Aí começam a um pouco tirar a razão, né? Você perdeu a razão porque aceitou. Existe uma prensa dessa também, quando eu falo dos nós indígenas, vocês estão tudo divididos. Isso acontece lá em Roraima, quando alguém chega e defende mineração. Mineração, que é um tema bastante polêmico. Tem indígenas que defendem, aí vai dizer, ele defende, mas não sabe o que está defendendo, né? Mas está na legislação, a gente vai ter que amadurecer essa discussão. Por que a gente não aceita mineração em terras indígenas? Tem que dizer os porquês, né? Nós temos, nem está regularizado, e nós temos já resultados dos impactos que o garimpo está levando para terras indígenas, que são horríveis. Assim, acho que ano passado saiu um estudo, hoje o Davi Copenau diz que tem mais de 20 mil garimpeiros dentro da área Yanomami. Ano passado foi divulgado um estudo da contaminação do mercúrio nas águas. Quando eu estava na campanha, né, eu dei uma parada numa comunidade wapichana, que fica próximo ali, mas não tão próximo, mas é próximo ao rio que vem da área Yanomami. E
me ofereceram um peixe frito para comer com farinha, né? Era o almoço, que é uma delícia. E aí o Tuxaua, Tuxaua é o nome de cacique que a gente chama, ele estava me contando, estava me falando, nossa, a água está vindo muito suja lá dali, está vindo barrenta, está tendo garimpo por aqui por perto. Essa é a nossa visão, né? Um conhecimento assim, está muito suja, está muito. Aí depois de ter comido o peixe, e esse peixe, Tuxaua? Pois é, meu filho foi e pescou lá. Aí eu comecei a pensar, eu falei, gente, não é só os Yanomamis que estão em risco, somos todos nós. Pode ser qualquer um indígena que esteja, ou o não índio, bebendo da água, comendo peixe, eu não sei qual é a situação dos peixes, se estão contaminados por mercúrio ou não, porque o pessoal pesca ali e vende o peixe na beira das estradas. Qualquer um de nós está passível à contaminação de mercúrio. Né? Então, assim, tem questões que vão além, né, que a gente precisa entender. Aí pega alguns indígenas, leva lá para o Bolsonaro, e vem dizer que está defendendo o mercúrio porque quer explorar a riqueza que nos falam. Então, tem coisas que são bem óbvias, né, que não é. Aí começa a dizer, vocês estão tudo divididos? Nós não estamos divididos. Existem pensamentos diferentes. Da mesma forma, o que nós estamos é justamente lutando pela proteção da maioria. E aí, quando o povo diz assim, vocês estão vivendo numa riqueza que não explora, é justamente por isso, porque a gente se preocupa com todos, com a saúde, com a coletividade, e não são pensamentos individualistas e nem próprios, não, sem pensar numa grande maioria. Eu peguei esse exemplo porque é uma coisa que a gente vai enfrentar ainda para frente. Sobre a saúde, Priscila. Eu tive também participando de uma série de reuniões, inclusive com o ministro da Saúde, o ministro Mandetta, porque eu recebi muitas cobranças, preocupações, principalmente na época que houve a paralisação, os repasses foram atrasados, né, quase 3 meses, e saiu declarações na mídia que era porque havia irregularidades, né? E por conta que havia uma tendência de extinguir a SESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, para municipalizar a saúde. E aí nós tivemos uma audiência pública no Senado com o ministro Mandetta, eu me posicionei lá, saí lá da Câmara para ir lá para o Senado para rebater essas acusações. E meu posicionamento foi o seguinte, nós já tivemos experiência a nível de FUNASA, que não funcionou. FUNASA não tinha e não tem estrutura nenhuma para atender a especificidade da saúde indígena. Tampouco os municípios. Já tínhamos passado, na época dos municípios, muitos municípios estavam inadimplentes, não têm condição de abarcar, não são preparados, não têm a capacitação técnica e nem qualitativa, e nem quantidade de servidores que pudessem desenvolver. Tem terras indígenas, por exemplo, Raposa Serra do Sol, estão em 3 municípios, o Iramutã, Normandia e Pacaraima. Como eu queria dividir esse trabalho de uma saúde indígena com 3 totalmente diferente. A Amazônia tem uma realidade totalmente diferente de outros estados. Tem comunidades que a gente só chega de barco, tem comunidades que só chega de avião. Então, eles não estão preparados com essas questões específicas. E ele entendeu um pouco essa dinâmica, né, que não tinha. E a questão, por que justificar a falta do repasse? Né, que ele dizia, teve irregularidade constatada aí no DICEI, enfim. Uma questão é a seguinte, né, a gente, como organização indígena, até mesmo com a autoridade, nós temos interesse de saber quais são essas irregularidades. Não adianta falar que está envolvido em corrupção, em crime, desvio de recursos públicos, mas tem que apontar quem são essas pessoas que estão envolvidas. Não é dizer as ONGs estão envolvidas em corrupção, as ONGs estão desviando recursos públicos. Diga o nome da ONG, diga quais são as pessoas que fizeram isso, porque nós temos interesse de saber. Inclusive, eu disse, eu, como deputada federal, eu quero ver esse relatório da Polícia Federal, quero saber das investigações. Doa a quem doer. Esteja indígena no meio, mas a gente precisa saber.
Nós queremos transparência na aplicação dos recursos públicos. E é justamente isso que a gente bate. Mas isso não se justifica a paralisação dos serviços essenciais à saúde. A comunidade ela não deve ser penalizada se houver irregularidade. Tem que repassar os recursos para as conveniadas, tem que fazer valer os contratos que o governo já assinou. Então, esse foi o nosso posicionamento, né? Foi naquele embate retoma. A gente teve no outro dia também com a indígena lá, Silvia Wayampi, né, que assumiu a CESAI. Ela também foi questionada, repetimos os mesmos posicionamentos, e a gente deixou a mensagem clara, né? Nós não somos contra uma investigação. Não pode penalizar as comunidades com a paralisação, com a falta de assistência à saúde básica, né? E também ela garantiu a não municipalização, isso parece-me que foi superado, né? Entendeu, não só para a Amazônia, mas para o Nordeste, para o Sul, porque ele estava com o discurso sozinho da Amazônia, vai ficar do jeito que está, os outros a gente vai buscar parceria. Mas, novamente, a gente rebateu esse posicionamento, né? O Brasil todo, e a gente tem um avanço danado em relação à Secretaria, a CESAI, né? A Secretaria de Saúde Indígena. Não foi criada de qualquer jeito, né? Eu acompanho a discussão da saúde indígena desde quando eu assessorava as conferências locais, as reuniões de Condize. Então, para mim, saúde, eu conheço tanto da legislação como lá na base, porque eu assessorava reunião de comunidade. Então, não adianta me querer convencer que CESAI ela foi criada de qualquer jeito. CESAI teve um processo. Então, teve um modelo que foi apresentado, e esse foi o único que chegou a um consenso dentro das reuniões do Condiz, dentro da reunião das Conferências Nacionais de Saúde, para ela ser deslocada. Agora, se tem problema, se os indígenas não estão conseguindo detectar irregularidades, se o Condiz não está, digamos assim, exercendo seu papel, tem que fortalecer, então. Tem que ter mecanismos que possam possibilitar lideranças indígenas terem acesso às informações, poderem fiscalizar da melhor forma, poderem estar trabalhando em política mais específica. Nós temos que apresentar relatórios técnicos, né? A questão é um pouco mais adiante, mas isso é para fortalecer e não para extinguir a CESAI. Se está irregular, vamos regularizar. Se está fraca, vamos fortalecer. Então, foi um posicionamento que a gente tem defendido, eu tenho defendido isso. A gente, só para concluir, a gente vai estar propondo, acho que esse mês, porque tem tantos assuntos, né? Mas já está em ponta de bala um projeto-lei que é justamente para reconhecer a categoria dos agentes indígenas de saúde e os de saneamento como lei. Então, é um projeto que eu estou fazendo já está, acho que essa semana ou na outra, vou dar uma olhada como é que está a redação, mas a gente vai protocolar para fazer. Isso é uma contribuição minha para a saúde ali, porque há bastante tempo, é coisa tão fácil e ninguém faz, né? Enfim, é isso sobre o SNUC. Opa. O SNUC, né, que você falou, né, já tem isso. A terra indígena ela já é considerada área protegida, né? Tem algumas diferenças. Eu também acompanho essa questão do meio ambiente, já fui membro de Conabio e etc. Essas questões. Então, já está contemplada. Agora, só não tem uma questão lá que eles falam das áreas de conservação, que a gente faz por equidade, né? Analogia, um pouco da aplicação das proteções. Mas as terras indígenas elas já estão na categoria de áreas protegidas, né? Mas ela não é unidade de conservação, porque são natureza jurídica totalmente diferente. Unidade de conservação ela tem uma natureza de preservação e etc. Né? Terra indígena já não. Ela tem a natureza jurídica de conservação, de prever a presença humana. Por isso que ela não está ali dentro, porque senão ia restringir o direito dos indígenas. E aí a gente tem todo um cuidado. Lógico que tem algumas coisas que são aplicáveis à unidade de conservação que deveriam estar em terras indígenas. Mas eu vou deixar para a nossa especialista aí responder mais. Não, especialista é você, né, Joênia? Eu só queria
já que se falou bastante dos parecis, e que fui eu que trouxe esse assunto, eu queria só deixar claro o que eu quis dizer. Como a Joênia falou, se a gente não conhece todo o processo histórico que levou a isso, a gente faz julgamentos precipitados. Não, eu não tenho absolutamente julgamento sobre o que levou os parecis a fazer isso, né? E, aliás, eu vejo coisas análogas acontecendo, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, por a total falta de alternativas. Então, o que eu objeto, o que eu sou contra, é com os ministros que lá foram, né, colocarem os parecis como modelo para a verdadeira produtividade de uma terra indígena. Eu acho que isso é um erro fundamental do governo, não conseguir perceber a importância da diversidade, que justamente só para dar um exemplo, a questão dos polinizadores, que foi uma das primeiras questões abordadas, a pedido, aliás, pela plataforma da biodiversidade, a pedido de vários governos, porque está havendo um grande morticínio de abelhas, né? Uma das conclusões dos estudos foi que as abelhas precisavam de diversidade, não era só a questão não era só quantidade de abelhas, mas também diversidade das abelhas, né? Diversidade dos polinizadores, e que isso dependia de diversidade das roças, né? E que, portanto, isso quem estava fornecendo a diversidade das roças eram os de sempre, né? Quer dizer, os povos indígenas e as comunidades tradicionais. Ou seja, o erro não está nos parecis, o erro está num governo que não é capaz de perceber a importância dessa diversidade, que já foi apontada também, não sei se o Luiz depois vai falar disso também, que essa diversidade amazônica tem a ver, né, com o regime de chuvas, né? Então, são essa miopia de só ver, não é, a coisa imediata e darem exemplo, a questão parecia como se fosse ótimo, né? Como a Joênia mostrou, é o menos ruim, digamos assim, de uma situação que foi péssima ao longo do tempo. E acho que o Chocó já foram. Não, era uma questão do Chocó, mas então já foram. Pronto, então não vou demorar mais. E queria também acrescentar você está com... Tem um outro aí. Que a questão da saúde, quer dizer, é um pouco também o que a gente está vendo em outras áreas. Quer dizer, eu não tenho o conhecimento que a Joênia tem do detalhe da coisa, mas o que a gente vê é que é muito fácil, não é, sem alarde nenhum, cortar essas coisas essenciais, tanto na FUNAI como no ICMBio, não é, como no IBAMA, né? É simplesmente cortar os fundos. E quando houve essa proposta de municipalização, não passou, né? Ainda bem, mas se diminuem os fundos, a gente chega exatamente na mesma situação. Então, sem alarde, sem dizer que está cortando, né? Oi. Não vou me demorar muito, queria fazer um comentário a partir do pergunta do Jaime, aí atrás. De fato, causa grande preocupação esse contingenciamento, que, na verdade, efetivamente é um corte, né, na educação, sobretudo para quem é bolsista, né? Bolsista que é visto como estudante, não como pesquisador, num país em que a pesquisa é feita mais de 90% pelas universidades públicas. Então, de fato, é um não reconhecimento da contribuição dos pesquisadores subvalorizados nas suas atividades para o desenvolvimento do país em diversas áreas. E aí chama atenção para a importância da presença dos estudantes indígenas na universidade, né? Que é um ganho não só, evidentemente, para a universidade, mas para todos que estão lá.
Eu sou de uma geração que fez mestrado e doutorado no Museu Nacional, finado Museu Nacional, que queimou no passado, que agora tenta se reerguer às duras penas, né, sem apoio praticamente. E sou dessa geração, então, que teve a presença de alunos cotistas, negros e indígenas de várias regiões do país, e não só, porque é um programa de excelência, então, alunos indígenas de outros países que também vêm estudar aqui. Isso muda completamente a perspectiva, né? Não só, eu digo isso como aluna naquela época e hoje como professora, né? De ter alunos indígenas, isso altera completamente a dinâmica e enfim, é de fato muito rico. Para os antropólogos que, enfim, geralmente convivem com os indígenas no campo, que isso aconteça também na sala de aula é de fato essencial. Então, queria frisar isso. E a importância também, não só de aumentar, né, a participação, a presença dos estudantes indígenas, mas, de fato, garantir a permanência deles. Os programas de permanência também é outro aspecto que deveria ser mais incentivado e valorizado, porque, para quem vem de longe, de um outro contexto, está longe da família, é muito difícil, né? Isso requeriria, né, requer uma atenção maior pelas instituições. Ok, muito obrigada. Agradeço a Karen, professora Manuela, Joênia. Uma salva de palmas para mim.